Voltamos com o nosso programa Despertando Sua Deusa e agora a gente vai entender um pouquinho do universo da numerologia, esse assunto que tantas pessoas têm vontade e curiosidade de entender. Vai ser uma pequena introdução para os próximos a gente trazer mais sobre esse assunto. Bom, então vamos lá falar sobre numerologia. O que é esse mundo do número? O que a numerologia diz sobre cada ponto e o que realmente de fato tem por trás desse mundo todo, que a gente até tem um pouquinho de receio de falar, mas que é muito curioso e muito abrangente. Para começo de conversa, existem dois tipos de numerologia: a pitagórica e a numerologia cabalística. Qual que é a diferença das duas? Na numerologia cabalística, a gente está falando um pouco mais do universo dos judeus, que eles que começaram a olhar mais para esse lado e mudar o nome e a vibração, que a gente também pode chamar de assinatura energética, e trazer uma reforma para o seu campo. Por exemplo, se existe algum tipo de trava no seu campo, que na hora que se faz a análise do seu nome, existe ali um conjunto de 3 números iguais, ou até mesmo uma questão onde você percebe que tem ligação com algum chakra, de não se mostrar muito, ou a sua profissão exige isso de você se mostrar mais, ou falar mais, ou alguma coisa do tipo, e naturalmente você não consegue fazer isso, através da numerologia cabalística, aí eles começaram a trazer isso para a gente poder transformar essa assinatura energética. Então, por exemplo, quando se pega para fazer essa abertura do nome, a gente vai pegar letra por letra, vai encaixar em cada número. E aí, depois disso, de distribuir de 1 até 9, a gente vai vendo como que forma a pirâmide para chegar na base. De acordo com a base, de acordo com o que tiver no meio, a gente identifica essa trava. Então, assim, nessa trava, aí nessa abertura que a gente faz do nome, então vai identificando essas partes, né, para conseguir trazer a modificação do nome, a modificação da assinatura energética. Então, os judeus, eles começaram a usar esse método para conseguir também trazer, principalmente na questão financeira. Mas isso pode, hoje em dia, também utilizar, por exemplo, para você que quer trabalhar no ramo artístico. Então, se você analisar o seu nome hoje e ele não tiver uma congruência energética ou alguma coisa que possa potencializar, através da numerologia cabalística, você faz essa análise e, se for necessário, fazer alguma mudança, colocar um ponto a mais, um acento a mais, ou até tirar algum nome do meio, alguma coisa assim do tipo, ou mudar totalmente, o que é possível também. Aí a gente pode fazer isso. Partindo para a numerologia pitagórica, ela tem 2 modos muito mais básicos e mais simples de entender. Por quê? A numerologia pitagórica, ela vai trabalhar muito mais a data do seu nascimento. Então, a numerologia é muito mais básica. Então, ela vai do 1 ao 9, e aí ela vai acrescentar o 11 e o 22. Já na cabalística, no momento em que a gente faz do 1 ao 9, os acréscimos vão de 3 números: 11, 22 e 33. Tem essa pequena diferença de um número a mais dentro da cabalística também. Na pitagórica, só tem os 2 a mais, então 11 e 22. O que significam esses 2 números dentro da pitagórica e na cabalística dentro
né, os 3 números, são números chaves. Aí nos dois, existe uma questão, a ligação entre esses números chaves, que você tem uma ligação direta com o divino, com a intuição, com o seu eu superior, como se você fosse realmente um canal muito mais limpo do que as outras pessoas que trazem outros números. Só que além disso, existe uma coisa que é a soma, por exemplo, do 11, que vai dar o número 2. Aí você vai ler o que significa o número 2, vai entender o que significa as características dele, mais o canal de, como que a gente pode colocar assim, canal livre, né, com o plano astral. No número 22 também, então vai ser a soma de 2 mais 2, você vai ter as características do número 4, que também, para quem já assistiu, para quem já ouviu, sobre o que eu falei sobre as vertentes dos perfis, vai entender agora o que eu estou dizendo. Então você vai ter e trabalhar com as características do número 4, mais essa ligação direta com o plano espiritual. No número 33, a mesma coisa, porém dentro da cabalística. Quando a gente faz isso, é para poder entender melhor o porquê que cada um tem um campo de uma forma, né? Campo de se entender, se encaixar em algumas coisas. Então, se você pegar, por exemplo, o número 7, na hora de fazer a soma, as pessoas que têm o número 7, elas basicamente são pessoas que são muito analíticas. Então, ela vai querer saber tudo o que tem ali. Se ela for trabalhar dentro de uma empresa, ela vai perguntar sobre todo e qualquer tipo de relatório que tenha naquela empresa dos últimos anos. Vai olhar tintim por tintim para saber se ela realmente vai querer trabalhar dentro daquela empresa ou não. Se a gente pegar uma pessoa de número 1, ela é uma pessoa que é extremamente líder, é uma pessoa que nasceu para liderar. Então ela com certeza ela consegue olhar, ensinar melhor para as pessoas e trazer todo mundo junto. E isso é nato, isso é natural dessa pessoa. Se for pegar um número, por exemplo, como o número 8, são pessoas que têm uma organização melhor. E automaticamente são pessoas também que trabalham muito bem na justiça. Isso por conta também do número 8 ser praticamente o número perfeito. Porque ele tem a cobertura perfeita e acaba sendo o número do infinito, né? O símbolo do infinito. Se a gente pegar uma pessoa de número 5, é uma pessoa que tem fácil adaptação à mudança. Ou ela pode ter muita resistência à mudança e precisa trabalhar isso. Mas normalmente elas não reclamam muito e o que precisar de mudança, bora lá, vamos fazer e a gente faz acontecer. Já o número 6, ele vai acabar trazendo uma proximidade com a família, com o interno, querer entender melhor o que acontece no meio da família. E aí, automaticamente, é uma pessoa mais acolhedora e conselheira também. O número 9, ele é um número que tem vários fatores, como, por exemplo, ele vai trazer uma intuição mais forte para trabalhar na área de enfermagem, para trabalhar numa área de medicina em si, seja através de uma psicologia, ou seja através de uma terapia, ou seja através mesmo, né, como eu falei do caso da enfermagem e tudo mais, tem essa questão toda do cuidado da cura, de conseguir trazer isso melhor para as pessoas. E também acaba tendo uma questão voltada para o lado artístico. Então, pode ser que essa pessoa ela tenha um trabalho fixo no lado artístico e aí, em paralelo, ela faça algum tipo de trabalho voluntário, porque é uma coisa que chama
no coração, na alma dela. Isso aqui que eu tô falando sobre cada número é só para entender melhor como que funciona cada um. Para fechar, eu vou falar sobre o número 2, o número 3 e o 4. O número 3, ele fala muito sobre comunicação, sobre perfeição, sobre beleza. Então, pessoas que trabalham na área da beleza, que trabalham na área de deixar o ambiente mais bonito também, então uma designer ou alguém que trabalhe com paisagismo, é ideal, né, que tenha esse número para poder chamar atenção, né, para poder ter uma habilidade, uma desenvoltura melhor. E também quem trabalha na área da comunicação. Já no número 2, são pessoas que têm uma questão muito forte com as coisas de precisar se adaptar o tempo todo. Assim como no número 5, que tem a questão da mudança, o número 2 é essa questão da adaptação. Então, é quase que 880. Ou ela vai conseguir se adaptar muito fácil às situações, ou ela vai sempre ter um enrosco quando precisar se adaptar com alguma coisa. Geralmente não tem nenhum tipo de enrosco, tá? Elas são pessoas muito mais fáceis de lidar, muito mais flexíveis de lidar. O número 4 é um número quadrado. Então, o que acontece com esse número? As coisas precisam ser muito certinhas. Elas precisam ser daquele jeito, daquela maneira. E é realmente o quadrado, literalmente. Então, sempre vai ter alguma coisa, alguma trava ali no meio, que ela vai precisar olhar e trabalhar muito mais profundamente. Falando sobre, então, o número 11 e 22, vai ter essas características da soma deles, né? O 2 e o 4, e essa ligação direta. O número 7, ele também entra nessa ligação direta. Então, se a gente olhar do 1 ao 9, os dois números que existem, essa questão da espiritualidade, são o 7 e o 9, e os números chaves, 11 e 22. E isso não importa se vai ser na pitagórica ou se for ser na cabalística. Já na pitagórica, em relação a números com nomes, aí a gente vai olhar a motivação, vai olhar o que é o seu eu íntimo, que é você com você, e como é a sua expressão. Na cabalística, é aquilo que eu expliquei para vocês um pouquinho, sobre ela trazer essa assinatura energética de uma roupagem diferente. Eu mesma mudei o meu nome de acordo com a numerologia cabalística. Porém, eu uso o número da pitagórica para poder entender qual que é o meu caminho do destino. Então, dá para a gente fazer essa mistura dos dois estudos. Trazendo, então, essa harmonização, o entendimento do que realmente acontece na sua vida e você conseguir olhar melhor o que precisa trabalhar e o que não precisa ser tão trabalhado assim. Outra diferença básica também é que na hora que a gente vai fazer um mapa natal para entregar para alguém, na numerologia cabalística a gente consegue fazer um livro, literalmente um livro. É um pouco engraçado, mas é um livro da sua vida. Então ele vai falar tudo o que aconteceu na sua vida, vai falar sobre até talvez de alguma vida passada que você tenha trazido alguma coisa ali, algumas pendências talvez, e que você pode, né, resolver através dessa nova assinatura. E é importante dizer também que depois que você muda o seu nome, você tem que passar pelo menos uns 21 dias aí trabalhando a sua nova assinatura. E sempre de modo crescente, nunca decrescente. Então, sabe, às vezes uma mania de puxar a perninha do M para baixo ou alguma coisa assim? Pois é, ao invés de puxar para baixo, você emenda para cima.
vai terminar de assinar, quer puxar um risco sempre para cima, porque você está mudando a vibração. E esses 21 dias sendo trabalhados, ele vai conseguir trazer essa nova energia para você. Numa não vai cancelar a energia da outra. Então, a sua nova assinatura, ela não vai cancelar a assinatura antiga. Não vai tirar totalmente a energia que já é sua, que já está no seu nome completo. Ela apenas vai ajudar, auxiliar e amenizar aquelas vibrações dentro da pirâmide que eu falei aqui da cabalística. E na pitagórica, a gente vai olhar para essas questões de como se expressa, como que é a sua relação com você e assim por diante. Se tiver alguma dúvida que você queira tirar sobre a numerologia, tem alguma sugestão, tem alguma coisa que você queira dizer, ficou qualquer questão aí sobre tal número e como que se faz uma numerologia básica, manda pra gente que a gente vai responder. E também, se vocês quiserem, pode virar um quadro aqui. Por hoje é isso sobre a numerologia. E aí, na semana que vem, a gente continua. A numerologia é um universo tão gigante e abrange tantas coisas que a gente não consegue trazer isso só em uma pequena introdução. Então, nos próximos programas vai ter mais para a gente se aprofundar e entender melhor esse universo todo, de todas as coisas que ele pode trazer de benefício para você. Agora nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta.